Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT, segunda-feira, dia 29 de setembro do ano de 2025. Este é o resumo esportivo entrando no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir pelo aplicativo da Rede Gama NGT, na Play Store e nas melhores lojas de busca, também pelo streaming, digitando lá Rede Gama NGT, e também nas melhores operadoras de TV a cabo, Rede Gama NGT com você. Vamos falar um pouquinho do Brasileirão, rodada de sábado. O Fortaleza bateu o Sport por 1-0 no primeiro jogo, no sábado, 16 horas. A equipe do Martim Palermo fez o suficiente, né? Jogou o suficiente para bater o combalido Sport Recife. O Sport Recife não consegue engatar uma segunda vitória seguida. Bateu, diria para você, os mortos do Corinthians da semana passada. O Corinthians tinha a menor vontade de jogar bola. O Sport ganhou, se animou, mas ontem foi presa fácil para a equipe do Martim Palermo. O Fortaleza vai subindo devagarinho na tabela, ainda está 6 pontos abaixo do time que está o primeiro fora da zona de rebaixamento. É muito difícil, mas não é impossível, porque eu acho que o Fortaleza tem elenco e tem estrutura para tudo isso. Então, acredito que a equipe do Lion vai brigar, vai ter condição de brigar para não cair. No segundo jogo, num jogo que envolve outro time na zona de rebaixamento, um para o Juventude, um para o Internacional, no acanhado, mas muito bonito estádio Alfredo Jaconi. O Inter foi muito bem no primeiro tempo. Ramon Dias conseguiu fazer com que a sua equipe colocasse em prática aquilo que ele pensa no futebol, mas no segundo tempo parece que a equipe morreu fisicamente. O Juventude foi muito melhor, empatou e por muito pouco não virou. Eu diria que o Juventude foi muito mais time no segundo tempo do que o Inter foi no primeiro. Mas o resultado de 1-1 acabou sendo justo, razoável para o Inter e muito ruim para o Juventude, que acaba ficando ainda na zona de rebaixamento, desperdiçando um jogo dentro de seus domínios. Seguindo a rodada, Vasco 2-0 para o Cruzeiro em São Januário. O Vasco subindo na classificação de elevador, né? Os últimos 3 jogos, o Vasco fez 3 partidas muito boas contra Flamengo, Bahia e Cruzeiro, times que estão na parte de cima da tabela, e conseguiu 7 pontos. E, surpreendentemente, o Vasco jogando de maneira segura. Um time de Fernando Diniz jogando do meio para frente com aquela sua forma dele de troca de passes, de movimentação constante, mas um time que mostrou muita segurança defensiva, o que os times de Diniz nunca apresentaram. Ele mostrou um time sólido na sua defesa e mostrou um time jogando muito sério na sua defesa. E isso deu segurança aos seus atacantes para criarem, e o Vasco acabou vencendo o Cruzeiro até com tranquilidade, mas com facilidade. O Léo Jardim não foi muito empenhado e o Vasco assume uma situação mais tranquila em termos de tabela. Parabéns ao Fernando Diniz, que parece ter adequado o seu jeito de pensar à realidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. No jogo que fechou a rodada de sábado, na Arena MRV, o Galo Mineiro bateu o Mirassol por 1-0. Quem viu o jogo não vai acreditar que vamos rotular o Galo de grande e o Mirassol de pequeno. Parecia que o Mirassol jogava em casa e era ele o time grande. O Galo Mineiro, para bater o Mirassol, precisou praticar um antijogo, um jogo de uma forma que parecia que era uma decisão de campeonato. O Sampaoli botando 2 ônibus estacionados na sua linha defensiva. O Sampaoli mandando o Gandula esconder bola. Os jogadores caindo em campo. O Lianco provocando os atacantes do Mirassol. Cenas bizarras no segundo tempo. E o Mirassol, pela primeira vez, eu vi um time nervoso. Um time que não conseguiu atacar. Não conseguiu finalizar.
A gente fala que o Mirassol é um time que tem uma precisão, um time que tem 4 chances de gol e faz 3. Ontem não conseguiu finalizar. O goleiro Ederson do Atlético Mineiro só foi empenhado em cruzamento. Ele não fez uma defesa. Até o próprio Reinaldo, que finaliza muito bem, bateu muitas bolas longe do gol. O Mirassol se mostrou um time tenso e um time nervoso com aquela situação. No final da partida, o Guanais foi reclamar do árbitro, levou um cartão amarelo. O árbitro, eu acho que poderia ter dado um pouquinho mais de acréscimo, mas ele não foi assim o resultado. Então foi o árbitro que causou a derrota do Mirassol. O que causou a derrota do Mirassol foi não saber jogar tranquilamente com um jogador a mais durante 45 minutos. Isso foi que causou a derrota do Mirassol. Falando um pouquinho já da rodada de domingo, do primeiro jogo, aquele que foi jogado domingo pela manhã, o Grêmio, na sua arena, bateu o Vitória por 3-1. O Mano Menezes vai ajustando o seu time aos novos reforços que ele recebeu, num jogo assim, um pouco estranho, porque o Grêmio não foi tão superior para fazer 3-1, a torcida estava muito nervosa, o jogo chegou a ficar 1-1, começaram a xingar o Mano, quer dizer, todo aquele anticlímax de uma equipe que vem sofrendo muito por não vencer em casa. O fato é que o Grêmio, num lindo passe do Cristaldo, acabou fazendo o gol, segundo, e depois, na sequência, acabou vencendo por 3-1. O Mano, ao seu estilo, né? Quem contrata o Mano Menezes sabe que é esse time, esse tipo de jogo que vai ter. Organizado, mas um time sem muita criatividade. O detalhe negativo da partida, infelizmente, o Grêmio, para resolver o seu problema de criatividade, trouxe o veteraníssimo William, do futebol inglês. O William, acho que ontem foi a 3ª partida, encanta o pessoal no Rio Grande do Sul, só que ontem, não sei se ele levou um pisão ou o que aconteceu, ele acabou saindo no primeiro tempo com uma fratura no metatarso do pé direito, ou seja, a solução para a criatividade do Grêmio só vai voltar a jogar no ano que vem. Realmente, uma pena isso ter acontecido neste momento que o Grêmio ia encaixando e se encaixando para uma situação melhor. Futebol, infelizmente, é assim mesmo. Vamos fechando aqui o primeiro bloco do resumo esportivo e a gente vai voltar já já. Não se esqueça, Rede Gama NGT com você. Voltamos com esta segunda parte do nosso resumo esportivo e vamos começar falando já dos jogos de domingo à tarde pelo Brasileirão. Numa casa de apostas, Arena Fonte Nova, onde o gramado bastante judiado, bastante criticado e com razão pelo Abel Ferreira, um gramado para lá de horroroso, parecia cheio de remendos, parecia que tinham colocado a grama meia hora antes de começar o jogo. O Bahia bateu o Palmeiras por 1-0. Muita gente fala, não foi um resultado justo, o Palmeiras foi mais time, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. Realmente, se a gente analisar o jogo friamente, o Palmeiras jogou melhor que o Bahia, o Palmeiras se impôs, o Palmeiras teve mais oportunidades de gol do que a equipe baiana, mas a equipe baiana acertou um contra-ataque numa linda saída de bola do goleiro Ronaldo e o Ademir, em muita velocidade, fez o gol da vitória 1-0. Palmeiras teve inúmeras oportunidades, Palmeiras jogou melhor, só que o Bahia foi, como a gente gosta de dizer, muito mais cirúrgico e venceu por 1-0, um resultado que mais tarde a gente ia ver prejudica o caminho do Palmeiras na briga pelo título. Uma curiosidade aqui, o Rogério Ceni parece que sabe ou consegue sorte quando joga contra Abel Ferreira, né? É um dos maiores algozes do Palmeiras, o São Paulo de Rogério Ceni. De novo, o Rogério Ceni consegue uma boa vitória para cima da Sociedade Esportiva Palmeiras e continua o seu caminho rumo à disputa pelos títulos, tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. Isso eu não tenho a menor dúvida de que vai acontecer.
Acho que o caminho do Palmeiras, falando por Libertadores, ficou até um pouco mais facilitado com a saída do São Paulo. Será um jogo duro contra a LDU, mas eu tenho cá minhas dúvidas se esse limitadíssimo time da LDU vai conseguir fazer frente ao Palmeiras, tanto jogando em Quito quanto jogando no Allianz Parque. Acho que o Palmeiras passa e passa bem até com 2 vitórias. No Brasileirão, essa derrota deixa o Palmeiras um pouco longe do líder Flamengo. A gente vai ver no complemento aqui do resumo esportivo, mas nada está resolvido, porque temos o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. Aliás, será Flamengo e Palmeiras, será jogado no Maracanã, e o pior de tudo vai ser durante os jogos das semifinais da Libertadores, naquele intervalo, ou seja, pode ser que eles tenham que poupar alguns jogadores. Realmente, a tabela não foi legal do Campeonato Brasileiro, mas ninguém tinha como prever, né? Que Palmeiras e Flamengo estariam, neste momento, brigando para chegar em final de Libertadores. Seguindo no Brasileirão, o Fluminense, na estreia do Zubeldia, bateu o Botafogo no Clássico Vovô por 2-0, num jogo onde a equipe, o tricolor, foi amplamente superior. O Zubeldia não fez nenhuma grande mudança na equipe, apenas uma mudança de comportamento, uma mudança de intensidade em campo, e o David Ancelotti não consegue emplacar no Botafogo. O time até apresenta algumas variações, algumas situações interessantes de jogo, mas o time não emplaca. Ele parece que fica girando em círculos, o time não consegue. Tudo bem, tem uma série de jogadores contundidos, mas todos os times estão com desfalques. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, o calendário brasileiro, infelizmente, ele é assim. Então não tem como. Não tem como. Tem que ter um grande elenco. Você vai ver muitos times que estão começando a perder os seus jogadores, melhores por conta de contusões. O Palmeiras ontem perdeu jogadores, o Corinthians tem perdido jogadores, o Flamengo perde alguns jogadores também. Então, não é desculpa o David Ancelotti, o Botafogo não está jogando bem. Nos jogos da noite, tivemos 2 partidas. Na minha opinião, o melhor jogo da rodada, em Bragança Paulista, 2 para o Bragantino, 2 para o Santos. O Braga saiu na frente, o Santos virou e depois o Bragantino empatou. Eu vejo a equipe do Santos nas mãos do Vojvoda, e quando não tem o Neymar em campo, uma equipe muito mais organizada, muito mais solidária e com muito mais chance de vencer. Por quê? Porque quando o Neymar está em campo, a bola tem que ser carimbada por ele. A bola tem que passar por ele. E ele, como, na minha modestíssima opinião, não está desempenhando tecnicamente nem 10% do que é capaz. Não vamos entrar no detalhe do porquê. Eu só posso analisar o que eu vejo em campo. E o que eu estou vendo em campo, ele não tem desenvolvido absolutamente nada daquilo que se esperava. O time do Santos ontem foi um time leve, conseguiu fazer as transições na hora certa e jogou uma boa partida. Jogar em Bragança não é fácil. 2-2 foi um bom resultado para o Santos, que parece, apesar de estar ruim na classificação, estar mal na classificação, o futebol de ontem, um futebol bem jogado, e dá esperança para a torcida do Santos seguir adiante. E depois, no grande jogo esperado da rodada, Neoquímica Arena lotada, 1 para o Corinthians, 2 para o Flamengo. Aqui vai um comentário um pouquinho mais estendido. Primeiro tempo todo do Corinthians. Todo. Yuri Alberto perdeu 3 gols que não pode perder. O Corinthians, muito bem colocado em campo pelo Dorival Júnior. Todo mundo aqui sabe que eu sou um crítico dele, porque acho que ele não consegue fazer o time desenvolver em jogos seguidos. Tanto é que foi aquela lástima contra o Sport na rodada anterior, e ontem era outro time, inclusive com outra camisa. E que camisa horrorosa, hein? Vamos combinar. Parecia a equipe McLaren em campo. O time dos funcionários da McLaren com uniforme preto e laranja. Ô mau gosto. Mas vamos falar do jogo. Yuri Alberto teve inúmeras oportunidades,
Teve um pênalti que, na minha opinião, não ocorreu. Eu acho que a intenção do pênalti deve ser levada em consideração. O Léo Pereira, na minha opinião, estava retirando a perna exatamente para evitar o pênalti e o jogador do Corinthians dobrou as pernas antes do contato. O Wilton marcou, estava do lado do lance. Eu acho que não foi pênalti, mas o pênalti foi marcado. E como diz um grande amigo meu, cronista, comentarista, os árbitros brasileiros eles não são mal intencionados, eles só são ruins. Essa é uma conclusão interessante. O Yuri Alberto fez aquilo que é inadmissível de se fazer, é inadmissível de um jogador de futebol fazer. Qual é a vantagem do cara bater um pênalti de cavadinha? Nenhuma. É mais difícil de acertar e o objetivo do cara qual é? Humilhar o goleiro? Não, não é assim que se bate um pênalti. O pênalti tem que ser batido com seriedade, é uma coisa importantíssima. E ouso dizer que se o Yuri Alberto faz aquele gol de pênalti, ele conseguiria finalizar melhor nas oportunidades que teve na sequência. O fato é que ele bateu de cavadinha de uma forma ridícula, com perdão da palavra, uma palavra até meio chula para se colocar no ar, mas uma batida ridícula, e o goleiro Rossi, de tão ridícula que foi a batida, fez a defesa sentado no chão. E só faltou ele dar risada do jeito que a bola veio na mão dele. Realmente, uma atitude deplorável desse Yuri Alberto, é um jogador esforçado, pediu desculpa, chorou. Nada disso vai apagar. O que aconteceu com ele é mais ou menos o que aconteceu com o Alexandre Pato naquele famoso jogo da Copa do Brasil, onde os jogadores queriam bater nele dentro do vestiário quando ele fez uma cavadinha para cima do Dida. Foi ridículo isso, e esses 3 pontos que o Corinthians acabou levando estão sim na conta do Yuri Alberto. Não adianta falar do Dorival Júnior, que no segundo tempo a equipe caiu de produção. O primeiro tempo, o Corinthians tinha que ter resolvido a partida. Era 2-3-0 fácil. Aí no segundo tempo, o Flamengo entendeu a surpresa que o Corinthians tinha lhe proporcionado, aceitou o jogo, entrou no jogo, e apesar do Corinthians abrir o placar, estava na cara que o Flamengo, pelo menos, sairia com um empate. A dúvida no gol do Flamengo, no segundo gol, o lateral era para o Corinthians? Era. Da mesma forma como o pênalti que foi marcado para o Corinthians não foi pênalti, na minha opinião, o lateral era para o Corinthians. Então dá para dizer que o Flamengo vence o Corinthians por 2-1 com um erro de arbitragem e um erro muito simples de ter sido corrigido. Não poderia haver influência do VAR. Então, o Wilton foi na do Bandeira, da onde ele estava, realmente era muito difícil de identificar, e o gol acabou saindo e o Flamengo acabou batendo por 2-1. O resultado foi justo? O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo. Talvez o mais justo seria um empate, mas não existe justiça no futebol, o que existe é bola na rede. Vamos seguir agora para a classificação do Brasileirão. O Flamengo vai na ponta com 54 pontos, o Cruzeiro é o segundo com 50, Palmeiras 49 e Mirassol com 42. Completam o G4. Botafogo e Bahia com 40, completam o G6 na pré-Libertadores. Na zona de rebaixamento, Sport com 14, Fortaleza com 21, Vitória 22 e Juventude 22. Fecham o quarteto que cairia. O Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 27 pontos, ou seja, o Santos abre 5 pontos da zona de rebaixamento. É uma situação confortável pelo que a equipe, mais confortável pelo que a equipe mostrou ontem em Bragança Paulista do que pela própria matemática. 5 pontos em 2 rodadas você tira. Vamos fechando aqui o resumo esportivo, este segundo bloco, e a gente volta já já com um pouquinho de Série B, Série C e outros esportes para você. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o terceiro bloco do nosso resumo esportivo. Vamos falar um pouquinho da Série B. Na Série B, o Furacão, o Clube Atlético Paranaense, parece que encontrou o caminho das vitórias, ele decola. Para vocês terem uma ideia, dos últimos 8 jogos foram 7 vitórias e 1 empate, e as 7 vitórias foram seguidas. Então o Furacão subiu o elevador, acabou atingindo a 3ª colocação e com os resultados de ontem não sai do G4. Talvez ele perca a 3ª colocação para o Coritiba, que joga hoje, deve estar jogando nesse exato instante, mas mesmo assim
um time que estava mais perto da zona de rebaixamento para a Série C, agora engata uma subida de elevador e vai chegando na zona de classificação. Pela equipe montada, pelo plantel que tem, nada mais justo do que o Atlético estar entre os 4 e ascenderão à Série A no ano que vem. Falando um pouquinho de Série C, a Ponte Preta consegue uma classificação já antecipada para a Série B, um trabalho maravilhoso do Marcelo Fernandes, que consegue, em 7 jogos, 6 vitórias seguidas e um empate. A Ponte empatou com o Náutico no Moisés Lucarelli no sábado por 1-1 e, matematicamente, é o primeiro time que está classificado para a Série B do ano que vem. No grupo ainda, Guarani, Náutico e Brusque brigam pela última vaga, com um pequeno favoritismo ao Guarani. Por quê? O Guarani joga sua próxima partida dentro de casa e tem tudo para conseguir a classificação com uma vitória. No outro grupo, aquele grupo que todo mundo empatava, na 4ª rodada, o Floresta surpreendeu o São Bernardo em São Bernardo e o Caxias fracassou perdendo para o Londrina em Caxias. Então, Floresta e Londrina despontam como líderes e ficando um pouco complicada a situação de Caxias e São Bernardo. Floresta e Londrina na próxima semana jogam sob seus domínios e, se conseguirem uma vitória cada um, serão classificados matematicamente para a Série B do ano que vem. Falando um pouquinho da Série D, teve a final, primeiro jogo da final, no Mondão do Arruba completamente lotado, o Barra de Itajaí vence e praticamente sela o título da Série D, vai jogar em Itajaí pelo empate no próximo final de semana. Ainda sobre futebol, a Copa Paulista teve os seus finalistas definidos. O 15 de Piracicaba vai enfrentar o Primavera de Indaiatuba em 2 jogos e o campeão vai disputar a Série D no ano que vem. Será muito interessante porque aqui nós temos o Primavera, uma equipe em ascensão, mas uma equipe relativamente nova, ou o 15 de Piracicaba, o querido Inhoquim, voltando, um dos 2 times vai disputar a Série D, um campeonato em 2026 de âmbito nacional. Vai ser muito interessante ou ver o 15 jogando em Inhoquim ou o Primavera representando o estado de São Paulo. O vencedor desse duelo vai jogar a Série D no ano que vem. Tivemos também a Copa do Mundo Sub-20 tendo início. O Brasil estreou razoavelmente contra o México num jogo interessante, tomou 1-0, virou 2-1 e acabou levando o empate. 2 para o Brasil, 2 para o México. O Brasil iniciou no Estádio Nacional de Santiago. E, logicamente, durante todo este mês de outubro, o resumo esportivo estará informando tudo o que se passa nesta Copa do Mundo Sub-20. O Brasil, na minha opinião, não é favorito, mas, quem sabe, acerta alguns jogos e vai chegando e vai subindo e até pode jogar pelo título. Acho muito difícil pelo futebol apresentado e pelo banco, né? Ramon Menezes não tem condição de dirigir nenhum tipo de seleção brasileira. O Brasil precisava ter nas suas categorias de base também treinadores indicados pelo técnico Carlo Ancelotti para que os jogadores fossem moldados à forma como se joga na seleção principal. Foi assim que a Espanha se fez, foi assim que a Alemanha se fez, foi assim que a França se fez. Por que o Brasil não pode adotar a mesma política? Desde o sub-11 lá até o principal, a mesma política, os mesmos treinadores indicados para fazer com que os garotos aprendam desde cedo. Bom, esta é apenas a minha opinião. Seguindo, trocando um pouquinho de esportes, vamos falar do vôlei, o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, e o Brasil gostaria muito de esquecer. Foi a primeira vez em anos que o Brasil não chegou nem em fase de oitavas de final, ou seja, o Brasil não foi nenhum dos 16 primeiros do mundo, segundo a classificação do Mundial. A Itália bateu a Bulgária, a surpreendente Bulgária, por 3-7-1,
e com muita justiça torna-se campeã mundial de vôlei. A Itália manda no vôlei masculino e manda no vôlei feminino. Já mandava quando a gente olhava os times em quadra, ó, que agora ela tem resultados. Não só tem desempenho, como tem resultados. Parabéns à Itália, com um trabalho excepcional da sua federação e das suas comissões técnicas. O campeonato italiano de vôlei, tanto no masculino como no feminino, é um dos melhores do mundo. Então nada mais justo que isso aconteça. E fechando o resumo esportivo, vamos fazer um comentário sobre o que aconteceu no sábado à noite aqui em São Paulo, no tal do Spaten Fight Night, onde nós tivemos um evento muito bonito, muito bem montado, muito bem estruturado, um evento de gala voltado ao boxe. Só que assim, você faz um evento voltado ao boxe e coloca para lutar um ex-lutador de boxe contra um ex-lutador de MMA, querendo que eles lutem boxe. Eu acho que o boxe é considerada nobre arte. Deveriam investir em lutas de boxe, valendo o título, como tivemos anteriormente, nessa mesma noite. Agora, a noite de gala, o main event, como eles chamam, ter Acelino Popó Freitas, um lutador de boxe aposentado, contra Vanderlei Silva, o famoso cachorro louco, um lutador de MMA aposentado. Aquilo ali parecia a luta dos gladiadores romanos de antigamente. Quem assistiu o Gladiador 1 e 2 no cinema deve ter lembrado. O Vanderlei Silva foi desclassificado porque ele deu 3 cabeçadas no Popó. Vamos lutar boxe, não pode cabeçada. Isso porque não deixaram passar uma joelhada que ele tentou dar no Popó. Quer dizer, o cara sobe num ringue, ninguém dá uma cabeçada no outro por acidente, né? 3 ainda, ninguém não vai dizer que aquele escapou. Não, ele deu a cabeçada porque ele quis e ele não estava nem aí. Eu estava ouvindo o comentário de não sei o nome do comentarista, e ele falou, o Vanderlei Silva não está nem aí para esse ponto que ele está perdendo, ele está se divertindo na luta. Aí, 3 cabeçadas na regra do boxe, você é eliminado. E ele foi eliminado, e aí subiram os leões de chácara, né? Não dá para chamar de outro nome, né? Os tais dos ring corners. Para mim é tudo leão de chácara de smoking. Não dá para dizer quem começou qual briga. Eu, particularmente, acho que a briga, que houve provocação da equipe do Popó inicialmente para cima da equipe do Cachorrão, mas o que se viu ali foi lamentável. Cenas de selvageria que rodaram o mundo inteiro, uma pancadaria generalizada, e o seu Vanderlei Silva acabou entrando de gaiato. Por quê? Durante a luta ele se mostrou o cachorro louco, dando cabeçadas e só cometendo atos ilegais, e na hora que o pau quebrou, ele ficou no meio do ringue tentando separar. Levou um soco na nuca. Eu não vou dizer aqui de quem foi, porque eu não tenho como provar. Pelas imagens, eu acho que foi de certa pessoa, mas eu não posso colocar aqui. E esse assunto está sendo muito discutido nas redes sociais. Ele levou um soco na nuca, ficou tonto, e durante a pancadaria, ele levou um soco fortíssimo no seu frontal, quebrou o nariz, precisou dar ponta no olho, e ele caiu praticamente desmaiado no meio do ringue, enquanto que o pau comia solto entre todos aqueles caras de smoking que estavam ali para dar a segurança ao espetáculo. Logicamente, todos os celulares de todas as pessoas participantes foram acionados e foi realmente um festival de horrores que pega tudo aquilo que foi construído nos mixes martial arts pela família Gracie, na época do jiu-jitsu, tudo aquilo que foi construído como, sabe, um evento e como uma arte marcial milenar, o respeito, tudo foi jogado no lixo em 2 ou 3 minutos de briga. Eu volto a dizer, boxe para mim é a nobre arte. Existem regras e a pessoa não está lá para matar o outro. Enquanto que uma luta de MMA parece que o cara sobe no ringue para matar o outro que está do outro lado. Essa é apenas a minha opinião e volto a dizer, MMA para mim não é esporte.
o, o final do que você pode imaginar como um ser humano. Um ser humano pegar uma luva e o cara está deitado no chão e o cara dá um soco na cara dele, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Mas tem muita gente que gosta de fazer isso e tem muita gente que gosta até de assistir. Bom, foi apenas a minha opinião e não quero que isso aqui vire nenhum mural de discussões. O nosso resumo esportivo vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira com tudo o que acontecer na próxima semana. Rede Gama NGT com você.